Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Destrinchando Edital ENARE. ENARE é o Exame Nacional de Residências. Para quem está chegando agora, nunca ouviu falar, é uma prova que permite a entrada em um programa de residência em diversas universidades aí por todo o país. O que seria o programa de residência? A residência é um tipo de pós-graduação, a pós-graduação lato sensu, mas ela é focada muito em experiência prática. Tanto que a maioria delas são 60 horas por semana, é bem dedicada a essa parte prática, né? E quem vai organizar dessa vez não vai ser a EBSER, na verdade vai ser a EBSER, mas ela trocou de nome. Então vocês podem estranhar aqui, tá com a logo antiga, né? Vai ser a HU Brasil, que o nome é Hospitais Veterinários, Hospitais Universitários Federais, tá? E já deixo o convite para quem não nos segue ainda, temos um Instagram focado exclusivamente em residências, que se chama @residênciasconvet. Então, meu nome é Saulo Pasco, atualmente eu sou auditor fiscal federal agropecuário, trabalho no Ministério da Agricultura, já trabalhei como fiscal estadual lá na URGS, na SEAP, no Rio Grande do Sul. Sou professor no Convet, trabalho com a parte de mentoria já faz 6 anos. E este é o Fábio. Quer se apresentar, Fábio? Boa noite a todos. Eu sou o Fábio, sou sócio fundador, junto com o Saulo, aqui do Grupo Com, né? Mais precisamente aqui do Convet, que estamos hoje. Também sou médico veterinário, sou formado também em ciências contábeis, atuei por alguns anos na Secretaria de Agricultura, onde fui colega do Saulo, e hoje, atualmente, também sou professor aí para a área de concursos públicos da medicina veterinária. Opa, obrigado. Fui fechar aqui, estava dando um retorno no meu áudio quando eu estava falando antes, estava me atrapalhando. Vamos lá. Para quem não conhece, a dinâmica do Destrinchando Edital é assim: eu vou falar os principais tópicos do edital, informações gerais, depois entra o Fábio aí com a sua expertise em prova para dar umas dicas bem interessantes para vocês. Tá? Sobre as informações, vamos focar no que é o mais diferente, digamos assim, né? Porque as informações principais estão no edital e a gente sempre orienta os alunos e quem não é aluno tem que ler o edital, perfeito? Pode ter alguma questão ali que te faça precisar tomar uma atitude, organizar alguma coisa, ou que tu perca o interesse na prova, enfim, tem uma série de informações que só tu lendo vai saber. E o edital é a norma, né? É a regra. Se tu deixar de cumprir alguma etapa ali, tu pode até ser eliminado. Por isso que a grande orientação é leiam o edital. A gente foca aqui só no principal mesmo, tá? Então, como eu já adiantei, é um processo seletivo, unificado, ou seja, assim como tem Enem, o concurso público nacional unificado, tem o governo federal gosta de fazer provas únicas para abrir várias oportunidades. E aqui não é diferente, então aqui vai abrir residência uniprofissional ou multiprofissional em diversas universidades ao longo do país, tá? Muita gente está confundindo ENARE com ENAD, ok? ENAD é desempenho dos estudantes. Isso é outra coisa, é uma prova que o MEC faz. O ENARE é uma prova que tu faz se tu quiser, só se tu quiser, entrar em alguma residência. Também já adiantei, é um tipo de pós-graduação lato sensu. Dentro dessa categoria de pós-graduação tem as residências, os MBAs e as especializações, tá? HU Brasil é quem vai organizar esse ano, né? Teve essa mudança de identidade visual, de marca, de tudo, mas é a mesma empresa, a EBSER. Com o apoio, né, da FGV, que é uma instituição muito renomada, muito importante, inclusive aí para o Brasil, e eles que elaboram toda a prova e todos os processos para selecionar os candidatos.
principais, uma linha do tempo só para vocês terem uma noção, né, da distribuição do tempo até a prova e depois até se matricular na instituição para fazer a residência. Então, em maio agora foi o edital, em julho finaliza o período das inscrições, depois eu passo a data certinho, setembro a prova objetiva, e janeiro já sai a divulgação do resultado definitivo da prova objetiva. Agora, só batendo em algumas teclas, né? Vai abrir na metade do mês as inscrições e termina na metade de julho, ou seja, tem um mês para fazer as inscrições. Quem já se decidiu que vai fazer, no dia que abrir já vai lá, paga. Tá? Volta e meia acontece de alunos estudar e acabar esquecendo do resto, né? Então, não esqueçam desse detalhe, precisa pagar. Se for boleto, tem que pagar também até o dia 17/7, tá? Prova, 13 de setembro. Então, sim, o tempo voa. Parece que tem bastante tempo, mas também vocês vão ver com o Fábio depois que tem muito conteúdo. Então, tá na hora de ligar o turbo. Saiu o edital, já sabe o que vai cair na prova, esquece do resto. A partir de agora, isso é muito sério, tá, pessoal? Eu vi que tem bastante aluno aí. Agora, cada minuto de vocês estudado vale por 2. Cada hora estudada vale por 2 horas. Por quê? Porque agora vocês têm o apoio da memória de médio prazo e mais perto da prova ainda vão ter a de curto prazo, que é aquela memória bem fotográfica. Vocês vão ler uma tabelinha ou alguma coisa, vão passar o olho e vai chegar na hora da prova, vocês vão conseguir marcar a resposta correta. Porque, mesmo sem ter aprofundado, decorado, tudo isso, por causa da memória fotográfica. Então, agora é a hora de estudar o máximo possível, porque faz muita diferença na hora da prova. Daí, olha que interessante, o resultado final da prova só sai no dia 8 de janeiro. Tá? Vai ter somente, então, uma prova objetiva. Eles retiraram a prova de título, né? Já não teve na edição passada, avaliação de currículo, essas coisas, o que deixa mais simples o processo seletivo, porque tinha muito problema de recurso, processo, o pessoal reclamava das avaliações, querendo ou não, ficava muito subjetivo, né? E agora ele está mais, vai lá, estuda, faz a prova, se tu for bem, tu passa. Foi simplificado. Todo o Enare é para a área da saúde, né? Mas tem 2 tipos, a multiprofissional e a uniprofissional. Muda a equipe que vocês vão trabalhar. Multiprofissional já é para dar aquela pegada de SUS, já vai ter contato com outras profissões na tua equipe, né? E o que tu precisa? Também vou citar os 2 itens principais aqui, porque são temas aí de muitas dúvidas. Não precisa já estar formado com diploma, nem já ter a inscrição no CRMV para fazer a prova, perfeito? Por quê? Porque vocês só vão precisar ter isso quando for se matricular lá na instituição. E essa matrícula vai ocorrer lá na frente, lá em fevereiro, inicia em fevereiro e vai até o fim de março. Então, quem ainda não se formou, não tem problema, mas sabendo já que lá na frente tem que estar com o diploma em mãos para fazer a matrícula, tá? Ou o diploma, ou a declaração, né, de que já terminou, e inscrição definitiva ou provisória no CRMV. Então, repito, isso é uma dúvida comum aí do pessoal. Não estou formado ainda, posso fazer? Pode sim. Tem um detalhe, claro, mas eu só me formo na metade do ano que vem, ou lá no fim do ano que vem. Aí tu pode fazer pela experiência, porque não é proibido, mas tu não vai poder assumir a vaga, correto? Temos casos aí, né, em concursos que colegas, ex-alunos, né, conseguiram antecipar a formatura, se formaram em gabinete, anteciparam matéria, reduziram as férias ali, fizeram um estágio curricular já nas férias e conseguiram antecipar e assumir. Aí não foi uma ou 2 vezes, já aconteceu algumas vezes isso. O que mais? Então, como eu falei, foi bem simplificado, agora só tem uma prova objetiva, não tem redação, né, não tem prova discursiva e não tem análise de currículo. Essa prova objetiva ela é eliminatória e classificatória. O que quer dizer? Eliminatória quer dizer que se tu não acertar 50% das questões,
tu é eliminado. Então, não é só ir sem estudar, porque vai ter problema. Não tem que fazer esse mínimo aqui. E classificatório, porque dependendo da tua nota, vai formar uma classificação, e essa classificação é muito importante para que depois tu consiga a vaga na universidade que tu quer. Vai ter prova em diversos municípios, todas as capitais e mais esses municípios aqui, tá? Só um detalhe, né? No sul, aqui Santa Catarina, eu fui ver só Florianópolis, até achei que fosse um erro, quer dizer, pode ser que até retifiquem, mas pelo menos o documento que eu recebi só tinha Florianópolis. Se alguém achou diferente, pode falar aí, deixa eu abrir o chat aqui para acompanhar, né? Então, já vejam, né, todas essas cidades aqui e já se organizem. Tem que ter hotel, tem que ser perto dos locais de prova, né? Já pensem nessa logística aí. As inscrições, já falei, não deixem para o último dia. Taxa de inscrição de R$ 220, é o mesmo valor para todos. Tem que fazer 50% de acerto, ou seja, 40 questões ou 50 pontos, né? Porque são 100 pontos, 20 de conhecimento de competências comuns e 80 de competências específicas. Tranquilo até aqui? Mínimo 40 questões ou 50 pontos, tá, Guilherme? Saiu a classificação final, já sabe a tua nota, a tua posição, aí tu vai entrar na etapa de escolher a instituição que tu quer fazer, né? E a área também que tu quer fazer. Então, são 3 oportunidades. A primeira oportunidade, só tem que cuidar, porque ela não gera cadastro de reserva. Então, o que significa? Se tu tentar só a primeira e não participar da segunda e da terceira, tu não conseguiu vaga de primeira, tu não vai ficar no cadastro de reserva. Então, tu tem que se ligar, porque tu tem que usar a segunda ou a terceira oportunidade para se colocar de novo na lista de espera, né? Cadastro de reserva significa isso. As vagas foram ocupadas, mas se alguém tiver algum problema na matrícula, por exemplo, passei em primeiro, me cadastrei na URG, só tinha uma vaga, todo o resto ali não passou, né? Porque a vaga é minha. Mas vai que eu não estou formado, tentei antecipar a formatura, não consegui, não pude assumir lá. O que vai acontecer? Vão chamar do cadastro de reserva. Então, isso que significa? Cadastro de reserva são as pessoas que estão esperando para ser nomeadas se abrir uma vaga, se der algum problema com quem ficou dentro das vagas. Então, tem que ter esse cuidado, tá? São 3 tentativas no total. Fez a primeira, não deu, vão reabrir uma lista, todos os locais que ficaram que sobraram vagas, tu vai poder concorrer. Nenhuma dessas me interessa. Por exemplo, eu moro em Porto Alegre, eu só quero URGS e deu. Na segunda etapa, nenhuma me interessou. Então, volta na URGS, mesmo que tu tenha ficado fora das vagas, e se inscreve para lá de novo. Porque daí tu vai fazer parte do cadastro de reserva. Perfeito? E a terceira oportunidade, mesma coisa. Se sobrar a vaga depois dessas 2 tentativas iniciais, quem ainda tiver interesse pode se candidatar para entrar na terceira oportunidade. Esse aqui é o valor mínimo da bolsa, R$ 4.106. Então, claro que a grande maioria paga isso, mas é o valor mínimo. Assim como a duração, eu acho que eu não mencionei, mas a duração mínima é de 2 anos. Para veterinário, o que a gente vê é isso. Esse valor mensal e 2 anos. Geralmente dividido em R1 e R2, só a título de organização, mas são 2 anos e com esse valor, tá? Lembrando, dedicação exclusiva, a maioria delas é de 60 horas, mas tem variações. E ainda não saiu, né, o quadro das vagas. Fiquem acompanhando pelo site, porque quando sair, vai aparecer lá um mapinha, vocês podem clicar no mapinha e ir selecionando a instituição, ver para quais áreas vai ter, porque geralmente tem para inspeção, para clínica, para cirurgia, para reprodução, laboratórios, então tem vários tipos, né? Então, é isso aí, fiquem atentos, porque vai aparecer esse mapinha lá no site para vocês avaliarem para onde vocês querem ir. Perfeito. A minha parte sobre o edital era essa, mas eu vou ficar acompanhando aqui e no fim eu falo um pouquinho sobre o programa aí para quem não é aluno, tá? Agora passo a palavra para o Fábio.
Tu vai compartilhar tua tela aí, né? Isso, vou compartilhar a minha aqui. Beleza. Só um segundo aqui. Certo. Então, vou comentar com vocês um pouco sobre a prova em si, sobre os conteúdos que geralmente caem na prova do ENARE. Ano passado, 2025, eu tenho a prova aqui, nesse modelo que vem sendo adotado aí nos últimos anos para essa seleção. Eu fiz essa prova, pessoal, quando eu me formei em medicina veterinária, tá? Então, não vou falar o ano aí para não entregar muito a minha idade, mas foi a primeira residência nesse formato que existiu, foi a precursora lá, e as provas, elas não eram unificadas, cada universidade fazia a sua prova, mas já era muito parecido com isso, e acho que faz uns 15 anos, mais ou menos, no mínimo. Então, o que vocês precisam prestar atenção, nós vamos comentar agora, tá? Então, desde aquela época até agora, essas provas, elas sempre vão se dividir em dois eixos principais, que são a saúde do ponto de vista aqui humana, né? Então, os programas de saúde, muito parecido com os conteúdos que caem nos concursos, quando é para vigilância da saúde, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, toda essa parte dos secretarias de saúde dos estados e municípios, como tivemos agora há pouco tempo, concurso lá do estado de Minas Gerais e do Paraná também, Goiás também. Então, tiveram aí há muito pouco tempo, questão de 2 meses no máximo, diversos concursos que eram sobre essa temática aqui, muito parecido com o que a gente tem pro Enare, tá? Então, a gente já tem o conteúdo pronto, então, para esse material, então a gente já faz essa preparação há algum tempo, e o que eu posso falar para vocês é que a prova, ela é muito restrita ao edital. Então, a banca, nos últimos anos, ela não tem inventado muitas coisas que deixam uma margem aí para a gente recorrer, tentar anular uma questão por divergência de conteúdo, não teve motivo, tá? O que a gente percebeu no último ano, agora falando um termo amplo, assim, em termos bem gerais, a banca às vezes gosta de focar em algum ponto específico. Então, a gente vai ver aqui que são diversos pontos. Então, nessa área aqui da saúde, ela vem diminuindo, a gente percebe que a cada ano diminui um ou outro ponto, mas a banca, ela tem o costume de pegar um ponto desses e cobrar 2, 3 questões. Então, isso é comum. Geralmente é a lei orgânica da saúde, lá a lei 8.880. Ela é, sim, a queridinha, né, a preferida, porque ela trata de todos os conceitos estruturantes do Sistema Único de Saúde. Então, ela é, com certeza, um foco bem importante que a gente precisa dar. A apostila que contém conteúdo sobre a Lei 8080, ela precisa ter um tempo de estudo maior, porque é onde está grande parte das questões, direta ou indiretamente. Por quê? Porque ela também é base para outros conteúdos, certo? Então, aqui a gente percebe
que as questões são muito focadas nos programas de saúde. Então, ano passado caiu, só para a gente ter uma ideia aqui, eu já deixei organizado, então caiu, por exemplo, a própria lei 8080, de diversas formas, tá? Então, perguntando ali dos princípios, aquele da equidade, universalidade, integralidade, sempre cai algo nesse sentido, é muito difícil não cair, mas depois a gente percebe que esses programas aqui, a ESF, né, Estratégia de Saúde da Família, e a atenção básica aqui, o PNAB também foi cobrado os dois. Olha só, eles estavam em um único ponto digital e foram cobrados duas questões. Lei 7.508, aqui, essa aqui que trata do financiamento, né? A Lei 8.142 também estava presente. E esses outros programas, né? Tem um que foi aqui bem interessante, né? Que são as redes de atenção em saúde, também tiveram duas questões sobre esse tema, tá? Então, são temas quentes aí que a gente vai dar um foco, porque isso vem se repetindo há algum tempo. Então, esses conteúdos, esses programas que a gente percebe essa recorrência de questões, a gente vai dar um foco aí para aumentar as chances de acerto. Lembrando que quem passa na prova não é aquele que gabarita, é aquele que faz mais pontos, né? Ninguém gabaritou essa prova ano passado e provavelmente ninguém vai gabaritar esse ano. A gente está focado em performar bem, somar o maior número de pontos. Então, essa parte aqui são os assuntos que eu chamo a atenção e que nos ciclos de estudo vocês vão ter um foco maior aí de tempo de estudo. Todos os outros conteúdos aqui, principalmente programa humanização, vai estar presente também, não deixa de ser importante, e tem tudo aqui vai ser fornecido material, vai ser estudado, mas com certeza a gente tem aqui nesses assuntos que eu apontei aqui, de 60% a 70% da prova do eixo da saúde, tá? Então, importante esse detalhe. Vamos lá, deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil. Quando a gente sai ali do eixo, né, da saúde, que são as 20 primeiras questões, depois a gente cai aqui na parte desses conhecimentos, habilidades e atitudes específicos da medicina veterinária. Então, bem importante aqui. Alguns temas, digamos assim, a gente já sabe que a tendência é não ser cobrado, tá? Então, quando a gente pega o edital, como eu disse, ele é uma cópia praticamente do ano passado, então ele não tem muita variação. E assuntos que são muito, vamos dizer assim, muito de base, eles não costumam cair, tá? Por mais que aqui tenha bases moleculares, celulares, então aquela biologia molecular pesada, transcrição, tradução de material genético, a gente vai passar só uma olhada, tá? Por quê? Porque isso tem caído muito pouco. Ano passado a gente fez um material bem longo, né? Considero um material bem completo sobre esse assunto. E o que caiu, na verdade, foi uma questão falando sobre bioinformática, tá? Então, mas não precisava saber de bioinformática para responder. Era uma coisa bem generalista, então a gente consegue aí fazer um apanhado um pouco mais breve, porque de todo esse campo aqui, a gente teve apenas uma questão que dá para dizer que é desse bloco aqui. Então, isso faz muita diferença na preparação de vocês, tá?
Então, muita diferença, porque não adianta focar em assuntos que têm muita pouca probabilidade de serem cobrados. Então, vai ter muito pouco pontos aqui baseado nesses temas. Aqui uma área mais ciências humanas e sociais, então indivíduo, sociedade, então aqui aspectos bem generalistas, então um tanto quanto administrativos, filosóficos, morais, tudo isso também não foi condizente com a prova, tá? Por mais que está presente no material, vocês vão receber, mas também o foco ele é um pouco mais baixo, porque não teve questão diretamente sobre isso aqui, ou que vamos dizer assim, que é exclusivamente desse conteúdo, tá? Então, acho que a banca, em certo ponto, ela pecou, né? Por exemplo, caiu uma questão de defesa sanitária de uma que falava ali um pouco sobre um estado específico, né, que era o Mato Grosso, então falava lá da Iagro, até a gente achou estranho, mas dava para responder sem ter um conhecimento, porque não perguntava legislação específica daquele estado, mas a gente achou estranho que citou, né, uma coisa muito pontual, e assuntos de um bloco inteiro como esse tinha zero questões específicas, tá? Certo? Pessoal, qualquer dúvida aí, qualquer comentário, vão passando, vão mandando aí no chat que a gente vai comentando, tá? Mas quando a gente cai aqui, daí muda de figura, tá? Então, quando a gente cai em ciências da medicina veterinária, ele despenca, né? Aqui vem forte as questões, tá? A prova, ela tem uma pegada muito forte em doenças, então caiu brucelose, salmonelose, leishmaniose, muita coisa relacionada a doenças e também dá para dizer sobre defesa agropecuária, que é uma área que a gente, de certa forma, domina muito bem, porque os concursos que a gente prepara os alunos, eles são bastante focados na defesa agropecuária e na inspeção. A inspeção caiu um pouco menos que a defesa, que entra aqui na medicina veterinária preventiva, mas chama atenção aqui para a parte de zootecnia e produção animal, porque daqui dá para se extrair pelo menos 4 questões, que foi na última prova nesse formato. Aqui, na parte de medicina veterinária preventiva, então teve onde estava o maior número de questões, com certeza, então muitas questões, é o ponto forte, a gente vai concentrar bastante aqui, e alguns detalhes assim que não são bem esmiuçados no edital, mas a gente em nenhum momento pode dizer que não estava no edital. Regras do conselho, pessoal, despencaram no ano passado. Foram 5 questões sobre resoluções do conselho. Então, caiu aqui, olha só, o código de ética caiu, que é a resolução 1318, então ela caiu, caiu a 1318 de 1920, que fala sobre assistência médico-veterinária, a 1275 de 2019, a 1565, a 1275 caiu mais uma, caiu o código de ética, né, que eu já falei,
caiu também 2 do Código de Ética, mais uma, 3 do Código de Ética, nem tinha contabilizado essa. Então, são 6 questões sobre as resoluções do Conselho de Medicina Veterinária. Então, com certeza, esse ano, a gente vai dar um enfoque bem legal para essas disciplinas. Tivemos ontem, né, prova do CRMV Santa Catarina, uma prova muito, muito interessante. Eu li ela hoje, achei uma ótima prova e dá uma boa base do que está em tendência aí das novas resoluções do Conselho. Então, em suma, né, pessoal, essa parte 10.3 é onde se concentra da parte do eixo específico em torno aqui pelos os meus cálculos, né, em torno de 70%, dá para dizer que em média aqui 65 a 75, vamos deixar na média 70% das questões da parte específica. Então, deixando aqui uma margem para esse item aqui 10.4, por mais que ele não veio na cor verde ali, a banca dá uma margem aqui para cobrar outras coisas que são lá da graduação da medicina veterinária, como é o caso das normas, né, do conselho, que lá no nosso currículo a gente chama de deontologia veterinária, tá? São as regras que conduzem a profissão do médico veterinário. Então, essa é uma análise do edital, ele vem com as mesmas características do ano passado, e a gente já sabe que a prova, a gente não tem a certeza, mas a gente acredita muito que a prova vem com uma característica muito parecida do ano passado, e a gente vai conseguir fazer uma preparação ainda melhor, tá? Com diversos simulados, questões milhares, e é só agora cair para dentro aí do estudo e fazer o melhor possível, que com certeza vão ter um grande número de aprovados. Saulo, tá aí? Dúvidas, pessoal? Comentário? Como está? O pessoal está quieto hoje. o pessoal está quieto, já decidiram que área vão fazer. É muito legal a residência, né, pessoal? Como eu falei, eu cheguei a cursar, eu cursei 1 ano, porque eu optei depois pelo mestrado, fazia mais sentido para mim, mas foi muito legal ali aquela época de residência, tá? Foi de bastante aprendizado. Vigilância sanitária no Rio de Janeiro. Não entendi. Vai ter o concurso, né, da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, né? Um concurso. Solicitaram 180 vagas, né, para veterinário. Emanuele está falando sobre o concurso lá, ou Qual é a área do... ou área do Enari? A residência? Ah, tá. Mas, assim, ó, já vou adiantar aqui para ti, Emanuele. Se tu vai fazer e gosta dessa área, é um ótimo concurso, tá? E estudando para o Enari, tu vai estar estudando para o concurso da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, porque esse edital aqui está muito parecido com o edital de Minas Gerais e também do Paraná, mas muito parecido com o de Minas Gerais, esses aspectos, principalmente da saúde, tá? Tá copia e cola praticamente. Então, eu não lembro aqui se eu vi a banca, esse ano é FGV ainda? É FGV, né? Deve seguir o mesmo padrão, né? A FGV, por incrível que pareça, no Enari até hoje ela não avacalhou, né? A palavra é ruim de usar, né? Mas ela tem aprontado em alguns concursos, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas essa banca já aprontou aí, por exemplo, teve um concurso
que passou menos de 1% dos candidatos. E não é que o pessoal não fez o mínimo. Eu acho que ali foi um divisor de águas. Agora ela está mais calma também. Mas é importante. A Lorena perguntou ali, né? Eu caí algumas vezes aqui na chamada. Não vi se vocês falaram. Esse ano não vai ter análise curricular? Não vai não, Lorena. Vai ser somente prova objetiva. Tá? Vai lá, marca e garante a tua vaga. Não vai ter... Eu até comentei, né? Porque a edição passada também não teve, mas a retrasada teve. E assim, foi um festival de recurso, processo, reclamações. Deu bastante confusão mesmo. Então, eu acho que para não ter mais isso, já que é uma avaliação que acaba tendo um caráter assim subjetivo, não deveria, mas acaba tendo, né? Acontece, às vezes, duas pessoas fizeram, sei lá, a mesma pós-graduação, o mesmo curso, botaram o certificado e uma aceitou, a outra não, porque quem avaliou ou não prestou atenção, ou estava com pressa, ou foram duas pessoas diferentes que avaliaram. Então, eles eliminaram isso, o que a gente gostou, né? Vale mais a prova daí. Sim. É, essa questão aí de, principalmente currículo, né? A gente percebe que tem dado um pouco de estresse, né? Até nos concursos grandes, assim. Então, o próprio concurso do mapa, né? Então, atrasou nomeação por causa de recursos da parte de títulos, né? Parece que aos poucos está se mudando um pouco, né? Em relação a títulos, a não ser que seja obrigatório, né? Não que não vai mais cair, mas, por exemplo, o Enari já é um que 2 anos não pediu, então é uma tendência. A gente não pode afirmar que no próximo ano não vão avaliar, não vai contar ponto, mas é a tendência a não avaliarem mais. Então, Lorena, acho que tu vai passar nesse e não vai precisar de título, né? Então, foca aí e vai ser um título a mais para quando tu for fazer outro concurso aí. Ó, é a Emanuele, né, que vai fazer da Vigilância do Rio de Janeiro, né? Depois dá uma olhada nesse concurso, que é onde trabalhava o Lineu, né? Da Grande Família. Quem é do tempo aí da Grande Família vai lembrar, né? Que o Lineu trabalhava na vigilância sanitária e era veterinário, né? Eu lembro que eu Será que assistia. é da época deles? Pô. Pô, não pode ser, né? A Quando Emanuele lembra. quando eu fazia faculdade, passava esse programa aí, e no começo eu não entendia como é que o pessoal fazia veterinária e fiscalizava restaurante, né? Uhum. Depois que eu fui entender. Santa ignorância. Tem uma pergunta ali. Professores, gostaria de saber qual hora líquida mínima, na opinião dos senhores, não precisa tanto formalismo, assim, deve ter de estudo por semana. Saulo, posso responder essa? Pode, manda bala. Maria, a resposta para isso ela é bem simples. É quantas horas tu dispõe, tá? Nós já vimos, e aqui não é puxar a brasa para o nosso assado, é puxar a brasa para o assado da pessoa. Eu vou te falar que 2 horas bem estudadas, com a pessoa que está motivada, que está concentrada, que está disciplinada, ela vale por 6 ou 8 daquela pessoa que larga tudo, só estuda, mas está numa pressão muito grande e briga com o namorado, está cheio de problema. Então, assim, o que importa é mais a qualidade do que o tempo, tá? Então, a gente vê de muitas coisas. Então, se tu tem 10 horas por semana, pelo que eu estou entendendo aí, tem 10 horas por semana, estudar outra de patologia. Tem que mesclar, tem que mesclar. Mas dá para estudar para as duas, tá? Dá para estudar para as duas, sem problema nenhum. Só complementando o que o Fábio falou, tá?
a quantidade de horas, ela está muito relacionada com a qualidade do teu estudo. Então, tu vai ouvir algumas pessoas falando, eu estudo 60 horas por semana. Cara, balela, tá? Porque com qualidade, o estudo ativo, que a gente chama, ninguém consegue estudar isso tudo. Então, tu vai ouvir algumas pessoas falando e tal, mas o que importa, né? Ter um estudo metódico, sistemático, bem direcionado. Ponto. E como o Fábio falou, 1 hora, 2 horas por dia, focado, aplicando as técnicas de estudo, né, para melhorar a tua retenção do conhecimento, com vontade, né, com aquela gana de eu quero passar, eu vou decorar isso aqui, eu vou aprender, vai dar tudo certo. Isso tudo ajuda a fixar. E tem gente que vai estar com os pés para cima, no sofá, assistindo uma videoaula, tomando uma Coca-Cola, comendo pipoca e achando que está estudando e está abalando. E não é assim, né? Tem que ter um passo a passo, uma consolidação de tudo que tu estuda, tu tem que praticar com questões, tu tem que fazer simulados. É muito comum a gente ver isso. Chega na hora da prova, um monte de gente que estudou um monte vai lá e não passa. E isso aconteceu comigo na prova do mapa. Estudei pra caramba na de 2014, cheguei na hora da prova, reprovei. Outros amigos que estudaram quase nada, muito menos que eu, passaram. Daí o que aconteceu? O que eu percebi? Eu não tinha feito nenhum simulado, eu não tinha a menor ideia por que matéria eu ia começar, não sabia que eu precisava de bastante tempo para passar a redação a limpo e depois passar o gabarito. Chegou na hora da prova, me atrapalhei, não consegui passar o gabarito, não consegui terminar a redação. Então, prestar atenção nos nossos tutoriais iniciais, nossas dicas, né? A gente ensina como estudar melhor, como aproveitar mais o teu tempo. As tuas 1, 2 horas por dia líquidas têm um valor muito alto, né? E fora isso, tem as outras coisas que a gente não tem como avaliar, né? Teu conhecimento de base, como é que foi tua formação, como é que está o teu interesse em estudar, tua concentração, foco. Mas de modo geral, é bem o que o Fábio falou. A única coisa que a gente diz é o mínimo é 1 hora por dia. Tá? Não importa o quão doida seja a tua rotina, tu tem que conseguir encaixar 1 hora por dia. Tá? Seja no horário do almoço do trabalho, no ônibus, seja antes de dormir, dorme um pouco mais tarde, ou acorda 1 hora mais cedo, mas 1 hora por dia tu tem que conseguir. E se tua vida, tua rotina é muito assim, vai ter que aproveitar o final de semana também para estudar. Domingo, sábado à noite. Tá? Como eu falei lá no início, saiu o edital, cancela a Netflix, sai dos grupos do WhatsApp, até deleta o WhatsApp, deleta tudo. Mas eu preciso me comunicar com o mundo. Olha, não precisa. Se for urgente, vão te ligar. O importante agora é, se tu tem uma rotina muito cheia, tem muita atribuição, muita atividade, delega tudo que tu conseguir a partir de agora, terceiriza o que tu puder, se isola do mundo e aprende a dizer não. Muita gente vai te convidar para ser madrinha de casamento, para ir na festa do filho, para não sei o quê. Olha, o que não for prioridade, o que não for estudar, não é prioridade. Tá? E parece radicalismo, mas assim, cada um tem a sua realidade. Na tua realidade, que está com pouco tempo, tu vai ter que abrir mão de outras coisas. Não tem como. E a maior dica que eu posso te dar é, aprende a dizer não. Tá? Se não for relacionado a estudo, fala não. Sair para jantar, passear, final de semana, agora é baixar a cabeça e estudar. E sobre isso, muitas vezes alunos vêm conversar conosco, né? Então, e nos perguntam assim, olha, queria bater um papo aí, porque eu tenho algumas dúvidas em relação à minha rotina. Então, as pessoas, assim, chegam com uma ideia que nos parece, às vezes, até exagerada, né? Pessoal, eu quero largar tudo, vou juntar um dinheiro e vou parar de trabalhar por um tempo para me dedicar para concursos. A gente já escutou muito isso nessa aula. E o que acontece muito, assim, a gente vê isso na prática. A pessoa se estressa muito e não consegue estudar. Então, o que a gente recomenda, né, pessoal, é que façam o melhor que for possível. Então, deixem de lado rede social, festas. Agora não é o momento. Depois da aprovação, vocês vão ver que vale a pena. Como o Saulo falou, ele foi aprovado nos primeiros lugares no Ministério da Agricultura, e ele era meu colega, a gente trabalhava na inspeção e trabalhava de verdade, não era brincadeira. Então, até acho que quando
quando a gente saiu, até alguns fiscalizados ficaram felizes, assim, porque a gente tinha um trabalho ativo, né? Então, pensem que isso é importante também, vocês terem, não criarem uma mudança de rotina em relação a coisas que são importantes para vocês, tá? Então, se puder tirar férias agora após o edital, ótimo, mas também não radicalizar assim, vou largar meu emprego e é hora de só fazer isso. Não que seja uma regra e é ruim para todo mundo, mas tem que pensar bem, tem que ter um apoio da família, que isso é bem importante também. Então, cuidado com isso, tá? Em relação, pessoal, a horas de estudo, tem uma coisa que eu vou repetir para vocês lá no sprint final, lá, quando, um pouco antes da prova, provavelmente eu vou repetir essa mesma frase. Vocês têm que chegar lá com a sensação de dever cumprido. Vocês não precisam dominar tudo, saber tudo, mas vocês têm que ter o sentimento de que vocês fizeram o melhor com as condições que vocês tinham. E isso me impactou muito hoje, porque eu vi um vídeo do Guga, do Gustavo Kirten, e pelo que eu entendi, o menino que ele estava falando era o João Fonseca. Não tenho certeza se era ele, porque o menino está de costa na publicação, era num site e dizia que era o próprio João Fonseca criança. E o Guga, ele está chorando porque ele perdeu uma partida de tênis, e o Guga pergunta para ele assim, tu fez o teu melhor, tu deu o teu máximo lá dentro? Daí ele falou que sim. Ele falou, então, tu não é um perdedor, tu é um vitorioso. Uma partida, tu perdeu, mas tu não é perdedor, tu é vitorioso, tu fez o teu melhor. E isso, assim, é uma coisa que eu nunca tinha conseguido expressar do jeito que o Google expressou, mas é o que eu tenho tentado falar para os alunos, assim, a tranquilidade de quem sabe, tem a certeza de que fez o melhor que podia, ela é o melhor calmante para a prova, porque tu chegar lá e tu saber, olha, eu me esforcei, eu estudei, por isso que eu recomendo, comemorem as pequenas vitórias, né? Cumpriu a meta de estudo, fez questões, tá aprendendo conteúdo, fique feliz, porque essa sensação vai dar uma tranquilidade de fazer a prova que vai ser diferente de tudo que vocês já fizeram, né? Então, provas, às vezes a gente vai com aquela sensação de, podia ter feito melhor. Então, por isso que é importante registrar tudo no aplicativo, as questões, os simulados, olhar o feedback dos simulados, porque isso vai dar para vocês essa tranquilidade que vocês precisam para o momento da prova saber que fizeram o melhor. Eu vi o comentário da Lorena, né? A Lorena fez a DAB. Lorena, é o melhor pensamento que tem, porque tu dá continuidade, né? Então, ela pelo comentário dela, né? Então, ela vai fazer o ENARE e vai continuar estudando, porque vai aparecer concursos bons, vai aparecer oportunidades boas. A única certeza que eu tenho, já respondendo algumas perguntas do mapa, é que quando sair o edital, as pessoas vão sentir que não estão preparadas. A gente vê todos os dias muita gente muito preocupado com o edital, o edital vai sair. E pode ser que saia daqui a 4 meses, 5 meses, ou 1 ano, 2 no máximo. Vai ter que sair, em algum momento vai ter que sair, eu acredito que saia logo. Mas, assim, tenham certeza que quando sair, vocês vão ter a sensação, poxa, podia ser daqui a 5 meses, daqui a 4 meses. A gente viu isso no último concurso do mapa, né, Sal? E olha que nós tínhamos alunos que estudavam há anos, assim, estavam bem preparados. Então, passou esse concurso do mapa, deu uma zerada na fila, e o melhor dia para estudar para esse concurso do mapa foi na segunda-feira depois do CNU. Então, era o melhor momento para começar. Quem não começou, tem que começar agora. Porque quando sai esse edital, gente, não dá mais tempo para, assim, não dá para dizer que não dá mais tempo,
mas vocês perdem um tempo precioso mentalizando se vai sair o edital agora, se não vai, e depois, quando chega o edital, daí bate uma aflição, podia ter feito melhor, e é essa mesma sensação que eu estou falando dessa preparação para a prova, né? Então, a gente teve aluno ali, o Cleiton, olhem, tem o depoimento do Cleiton, tem até um podcast que o Cleiton participou em outro lugar e ele falou sobre o Convet. Nem sei para quem que era aquele podcast, mas ele me mandou. E ele falando, né, que olha a situação da pessoa, ela estudou por vários anos para o concurso do mapa, quando saiu o edital, o conteúdo era completamente diferente, e ela teve que recomeçar do zero, então foram anos, assim, que ela se sentiu, perdi esse tempo, e na verdade não perdeu, porque ele tinha um condicionamento, então é uma coisa que a gente fala muito para vocês, condicionamento. Não adianta a pessoa que não estuda, não está acostumada a ler e fazer questões, ela achar que ela vai fazer 8, 10 horas por dia de estudo com qualidade. Ela precisa ir se condicionando, é que nem o condicionamento físico. Vocês não começam correndo uma maratona, né? Então, começa caminhando, intercalando com corrida, vai aumentando, até estar voando, né? Então, nós tivemos um professor, né, Saulo, que nos dizia isso, né? Primeiro vocês vão engatinhar, depois vocês vão caminhar, e no final vão correr e depois vão estar voando. Vão passar até nos concursos da NASA, se tiver. Então, é uma referência no mundo dos concursos, mas ele tinha razão. Não dá para, do dia para a noite, sair decorando a apostila, não é assim que funciona a preparação. Então, agora é um período muito, muito razoável para se estudar para o ENARI, dá tempo, mas precisam começar o quanto antes. Cada dia de estudo agora vai fazer diferença. Já acabou, por tabela, aí respondendo uma outra pergunta aqui, né, da Lorena. Vocês acham que o estudo para o ENARI ajuda no estudo para o mapa? Ou seria mais interessante dividir as horas e tal? Como o Fábio falou, né? Não importa para onde tu está estudando, mas por estar estudando, tu está pegando ritmo de estudo, está aprendendo a usar as técnicas de estudo, está aprendendo a absorver mais, está se adaptando o corpo e a mente a maratonas de estudo, e todo conhecimento novo, ele é a soma de pequenos conhecimentos prévios, né? Então, muita coisa que tu vai ver para o ENARI, inspeção, tudo, legislação, normas, termos, tudo isso vai fazer com que a tua base seja melhor. E aí, quando sai um edital do mapa, é que nem o Cleiton. Ele tinha estudado tanto antes, que ele estava com uma base tão boa, qualquer assunto que surgisse ali, ele com ritmo e com a ajuda que a gente deu, porque foram 50, ele fez 50 simulados depois do edital com a gente. Então, imagina, cada simulado, ele leu um conteúdo, apesar de novo, ele leu, e fez uma redação, a gente corrigiu a redação dele, mandava para ele. Então, tudo isso, ó, quem estava mais tempo estudando, estava com a base melhor, com mais ritmo de estudo, e resultou aí em bons resultados quando saiu o resultado oficial do mapa. Deixa eu mostrar um slide rapidinho aqui para eles. E assim é o funcionamento do cérebro, né? As sinapses, elas fazem conexões, elas ancoram, né, com informações que a gente já tem, procurando padrões. Então, por exemplo, quando a gente entende, vou puxar lá para a matemática, né? Quando a gente aprende funções ou álgebra, qual tu estudar primeiro vai ajudar na outra, porque o raciocínio é o mesmo. Então, quando a gente começa a estudar listas, vamos lá, os princípios da administração pública, legalidade, puxa, é o LIMP, né? Impessoalidade, Pessoalidade, moralidade, moralidade. A publicidade e a eficiência. Então, tu entende ali, olha, pegar as primeiras letras, vou fazer aqui um mnemônico. Daí, quando vai estudar lá o SUS, a Lei 8080, vai ter lá os princípios do SUS, tem que fazer um paralelo, vai começar a facilitar. Então,
é bem importante, assim, também manter essa atividade, manter uma rotina de estudos. Tem uma pergunta ali sobre simulados. Toda semana terá simulados, é um período longo, né? Qual que é o dia A específico, prova é só Saulo? em setembro. A prova é só em setembro, né? E Vão ser a primeira quinzenais. etapa é a gente organizar a estratégia, né? Não adianta sair É. assim, enlouquecido, e abrir mão de materiais de qualidade, de escolher os bancos de questões, né? Depois, sim, começar numa sequência de simulado. Até porque vocês precisam dar uma lida, se organizar, pegar um ritmo para depois ir Sim, fazendo simulados para se testar, né? mas não precisa solicitar, tá? A pergunta é se... Não, eles são adicionados na plataforma com gabarito, daí faz a prova, a gente já passa ela, quando é simulado, num formato que dá para ser impresso, para a gente tentar copiar o máximo possível do dia da prova. Tinha uma outra questão antes, Saulo, relacionada a deixa eu ver aqui, era uma pergunta também relacionada a isso, Se deixa eu vai ter achar. um novo nivelamento para quem quer o Enari. Tá, tem essa também. Não, se já é aluno, não precisa, né? Não, não precisa. Não. Porque quem já é aluno, a gente tem muitos dados, já muitas informações, questões, como tem muito conteúdo que cai em concurso e cai no Enari. Inclusive, vocês vão notar que tem questões que tu nem consegue perceber se era para ser do Enari ou se era de algum concurso. São idênticas, né, Fábio? Então, não se preocupa que a gente tem bastante informação. Até por isso que eu botei esse slide aqui, tá? Para quem não é aluno entender. A gente está falando de simulado. Como é que são os simulados que a gente oferece no Convete? São simulados que os alunos vão fazer, depois eles vão mandar recursos para as questões. Se tiver, a gente vai reajustar as notas, e isso vai gerar um ranking. Esse ranking, ele é pormenorizado. O que isso quer dizer? O ranking vai dizer quem que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. A gente só vai esconder ali o nome, claro. E cada aluno consegue ver um sub-ranking por matéria. Então, ele vai conseguir ver, dentro de cada matéria, o que ele precisa melhorar, o que ele já está bem, tá? Então, simulados é uma das ferramentas. Quando o Fábio mencionou ali que eu trabalhava, quando eu fiz a prova do mapa, a de 2018, acabou fazendo um comparativo bem interessante. Em 2018, eu trabalhava, fiz a prova e passei. 2014, antes de 2014, eu fiquei uns 6 meses depois de formado somente estudando e não passei. Qual que é a principal diferença? Em 2018, quando eu fui estudar, eu já tinha aprendido a estudar, né? Eu quis estudar um tempo para a Receita Federal, para outras áreas, e eu estudei muito, eu, o Fábio, né? A gente começou a estudar como se preparar para esse concurso. Pô, porque a gente pensou, é impossível esses concursos, são pilhas de apostila, né? Só de direito constitucional era toda a Constituição, diferente do que cai para vocês. E, sei lá, e administrativo tinha 20 e poucas apostilas, né? Só administrativo. Daí mais economia, mais direito, até civil tinha, a contabilidade era também uma faculdade inteira, um monte de coisa. E nisso a gente teve que aprender a estudar. E nisso, o que a gente incluiu? Muito simulado, muita questão, registro das horas líquidas de estudo, saber de fato se tu está estudando e está rendendo ou não. Porque antes, quando eu estava lá, os 6 meses sem trabalhar, cara, às vezes tu passava o dia todo sentado, mas folhando coisa, mexendo no celular e tal, quando via, acabou o dia. Não necessariamente tu estava estudando e aprendendo de fato. Agora, quando tu começa a cronometrar, e tu, pô, vou pegar uma água, tu saber que tu tem que pausar o cronômetro, tu vai rapidinho pegar água, porque o cronômetro pausado, tu não vai bater a meta. Então, esse tipo de noção, tu só pega com as técnicas de estudo, com organização, usar ciclo de estudo, isso eu nem sabia que existia isso lá em 2013, Isso, assim, ó, 2014. a gente apanhou, vamos dizer assim, a gente sofreu no dia a dia, né? E para passar para vocês a coisa mais mastigada, né? Então, ciclo de estudos, como o Saulo está falando, é muito comum, no caso ali, até que o Saulo passou, né, de ter esse tempo dedicado só aos estudos, a pessoa querer estudar só o que gosta. Então, o ciclo de estudos te obriga a estudar
aquilo que tu também não gosta, e vai ter conteúdos que tu não gosta. Então, para tu fazer todo o ciclo completo, tu precisa passar pelas disciplinas que tu não gosta. Então, isso é comum. A gente teve que ler livros de como estudar para concurso. Teve uma época que eu foquei, até não recomendo, não façam isso, porque eu acho que eu deixei o estudo um pouco de lado e fiquei mais interessado em técnicas de estudo do que no estudo em si. Isso não foi bom para mim, me atrasou, serviu para aprender, para passar para vocês bastante coisa, mas não compensa, né? Então, é muito, vamos dizer assim, tá mastigado hoje as informações para vocês, usem os aplicativos, façam os simulados, cumpram as metas. Talvez no início não vai fazer sentido para vocês, algumas pessoas relatam isso, né, que não entendo e tal, mas lá no final vai fazer sentido, porque vai juntar tudo e daí vai formar o conhecimento. Só para não deixar passar, Saulo, a Lorena, ela comentou ali, né, que tem um bebê de 10 meses, e a gente não tem nem como comparar, assim, Lorena, porque eu e o Saulo somos homens, né, não passamos por isso, mas para uma mãe não é muito complicado, tá? Então, entendo que para ti o esforço é maior, tá? Quando eu estudei para Receita, no último ano que eu estava estudando, foi o ano que minha filha nasceu, e eu tinha assim, não, é o último ano que eu vou estudar e depois tenho que aproveitar um pouco a vida. E sendo pai já é difícil, tá? Porque eu nunca vou querer comparar as atribuições como pai do que com uma mãe. É muito maior, né, a carga para a mãe. Então, o que eu posso te falar é assim, usa essa situação como motivação, tá? Pensa em tudo que tu vai conseguir com essa vitória e o que tu vai poder proporcionar para o teu bebê, tá? Então, essa é uma coisa que tu pode trazer para ti, para te ajudar. Mas, olha, não é fácil. As mães que estudam, elas deveriam ter horas de descanso a mais do que os outros ali, porque quem aí não tem filhos, aproveitem para estudar. Até, inclusive, tem um evento online que a gente fez, que são dicas de pais e mães concurseiros. Pai, assim, é emocionante, porque, cara, é uma superação, tem vários casos, assim, de sucesso, de alunos que foram aprovados, que estão muito felizes, mas que passaram um perrengue, né? E outra coisa, tu tinha perguntado, né, se valia a pena dividir o estudo entre Enaire e Mapa. Não, fica tranquila, foco no Enaire. A gente, assim, praticamente a gente eliminou isso de misturar planejamentos, tá? Porque as pessoas acabavam não se dedicando 100% a nenhum, na prática, não ia competir com alguém que estava se dedicando 100% e ia passar. Então, assim, foco num por vez. Mapa, ainda tem várias etapas que vão ser divulgadas. O mapa tem, como é um concurso federal, o pessoal fica olhando todo dia se sair uma novidade. Então, não se preocupa, porque depois, recém foi a solicitação, primeira etapa, importante, fizeram todo um levantamento. Já se sabe quais carreiras precisam de vagas e quais que não vão estar nesse próximo concurso. Mas ainda falta o MGI autorizar, dizer exatamente quantas vagas dessas solicitadas vão ser para o mapa. Tá? Quando isso sair, aí sim, aí seria diferente. Aí eu diria, olha, saiu a autorização, vai ter o concurso e em até 6 meses sai um edital aí. Daí eu até diria, esquece cenário, foco no mapa, mas não é o caso. Então fica tranquila, foco no Enare. Eles ainda têm muitos trâmites pela frente, o concurso é uma coisa bem complexa, esses federais aí demoram, tem bastante negociação e organização e tudo. Tem que definir se vai ter CNU ano que vem, se não vai, como é que vai ser. Claro que a gente está otimistas, porque está tendo essa questão internacional aí, né, da pressão, vocês devem ter acompanhado as notícias. O mapa teve uma suspensão que vai entrar em vigor em setembro de exportação
para a União Europeia. Isso é um peso gigantesco, o impacto estimado aí é de 10 bilhões. Então, isso, se vocês olharem no nosso blog, tem uma linha do tempo. Todos os grandes concursos do mapa tiveram, infelizmente, né, episódios graves assim antes. Então, por exemplo, o do ano 2000, 2001, teve a FITOSA. Eles chamaram, acho que quase 2.000 auditores. Foi um negócio, assim, recordista. Por quê? Pô, a FITOSA, né? Se paga botar auditor. Então, vários episódios desses, teve a Carne Fraca, 2017, teve meu concurso. Isso acelera o processo do concurso. Mas não te preocupa, porque não acelera a ponto de amanhã sair um edital. Não, fica tranquilo. Vai sair primeiro uma autorização, a gente vai ficar sabendo porque vai formar a comissão sempre deixa vazar alguma coisa, se vai participar do CNU, se não vai, como é que vai ser essa questão. Então, agora o foco total é no Enário e em outros concursos que tem para fazer, tá? Bem tranquilo. Então, só para finalizar aquele meu raciocínio, 2018, passei no concurso, 2014, não passei, fazia estudo ativo, ficava vendo videoaula, fazendo um monte de resumo, depois na hora da prova não caiu nada no meu resumo, porque assim, se a gente conseguisse adivinhar o que vai cair na prova, é muito fácil fazer concurso, mas não é assim, né? Pode cair muita coisa. Então não cabe num resumo. Daí tudo isso a gente foi aprendendo a estudar e, como o Fábio falou, parece que tem muita ferramenta, é muito detalhe, é muita coisa, mas não tem nada desnecessário. Tudo que a gente colocou no nosso programa é porque a gente viu na prática que é necessário. Então, por exemplo, tem caderno das erradas. Saulo, eu já fiz 100 questões, eu vou ter que fazer de novo as 10 que eu errei? Vai, faz de novo as 10. Depois errou de novo? Faz de novo as duas? Sim, faz de novo as duas. Sabe, tem que bater nas tuas dificuldades. A gente não gosta, né? Que nem o Fábio falou, ciclo de estudo. Eu não tinha ciclo de estudo. Em 2014, eu adorava português. Olha, 3 dias por semana eu passava inteiro estudando português. Moral da história. Português eu gabaritei, e o resto eu não fiz o mínimo, né? Não consegui passar o gabarito também. Então não adianta, tem que ter técnica, organização, estudar as coisas que tu não gosta. Por isso que a gente tem isso aqui, ó, o Analytics. Esse aqui é a versão antiga do Analytics. Já até coloquem aí no chat. Vocês estão pedindo os relatórios para os mentores de vocês. Vem bem bonitinho no PDF, os comparativos, comparativo com quem está estudando para o mesmo concurso que tu, com todos os outros alunos, né? Se vocês estão batendo a meta semanal ou não estão, se a mensal está certinha, flashcards, tudo está ali no relatório. Então é bem interessante esse relatório, tá? Para quem não sabe, pelo aplicativo vocês também conseguem acessar os flashcards, as videoaulas. Então, sim, quem é muito ocupado, acho que foi a Maria que falou, né? Tá na correria, mas se tu tá no ônibus, tá de carona, tá no intervalo do trabalho, abre o aplicativo e faz flashcard. Teve uma aprovada, acho que sexta-feira ela falou para nós que ela passou no concurso, ela foi agradecer, ela falou, pô, uma coisa que eu amo de vocês é os flashcards, porque eu tô no intervalo do trabalho, tô fazendo um lanche, tô ali resolvendo flashcard, sabe? Então, essas coisas que a gente coloca para vocês não é porque a gente acha bonito, porque a gente copiou de algum lugar, não, é porque a gente sabe que ajuda, tá? Que complementa o estudo de vocês. E fora que, se tu tá sozinho, às cegas, tu tá à deriva, né? Um oceano de conteúdo e tu tá lá à deriva. O que o mentor faz para ti? Ele vai dizer para que lado tu tem que remar. Ó, vai para lá. Tu nem tá vendo a ilha, nem sabe se vai chegar em algum lugar, mas o mentor já chegou. Os nossos mentores já têm muita experiência, então eles sabem o caminho. Vocês precisam seguir. Conversem com eles, eles vão olhar os gráficos, vão olhar o desempenho de vocês e vão ajudar vocês a chegar nos objetivos. Tá? E só para mencionar, vocês que fazem o Enari têm uma opção de pagar um pouquinho a mais e já sair com um certificado de pós-graduação, porque a gente coloca os mesmos conteúdos que já tem no edital. Então, olha que legal, está estudando para o Enari, em 4 meses tu já tem uma pós-graduação. Então, é uma pós-graduação especialização, diferente do residências, que é uma pós-graduação em residência. Tá? Como eu falei, tem mais de um tipo lato sensu. Mas é ótimo para o currículo de vocês, ter uma pós-graduação. Depois, se for participar de algum concurso com prova de título, ou para se candidatar para algum trabalho, alguma empresa. Hoje mesmo eu recebi uma propaganda, 12 mil mais ou menos, salário inicial, falando, né, pós-graduação, não lembro se era desejável ou alguma coisa nesse sentido, assim. Então, faz diferença na hora de uma seleção.
tá? Aproveitem, é um valor bem baixo, vocês conseguem aproveitar, já que estão estudando para residência, é o mesmo conteúdo, matem 2 coelhos com uma cajadada só. Perfeito? Aqui, ó, também só para ilustrar para vocês, nossas apostilas ajudam muito os alunos, porque elas vão direto ao ponto, elas têm bastante conteúdo, tudo que costuma cair em concurso, e no final ainda tem mais um resumo esquematizado, que é para uma revisão de véspera de prova, ou para quem tem menos tempo, tá? Mas vem mastigado um resumo aí no final. Alguns alunos vão falar, mas as apostilas são grandes. Elas são grandes porque elas têm muita questão dentro, tem os comentários de todas as questões, tem todos esses resumos. Então, o conteúdo ele é de fato objetivo, mas ele se repete de várias maneiras diferentes para impactar vocês de forma diferente e para vocês fixarem o que é mais importante. Perfeito? As questões que estão lá foram selecionadas a dedo. Então, é uma forma da gente já direcionar o estudo de vocês. Então, ó, como a gente colocou aqui, já ajuda a responder a Maria, né? Se tu estudar 1 hora por dia, tu tá dedicando 4% do teu dia para o estudo. É 1 hora, parece pouco, mas tu vai conquistar teus sonhos e depois vai mudar 100% aí da tua vida, porque tanto um concurso como uma residência são coisas que são virada de chave, né? Concurso tem estabilidade, residência, tu vai treinar com profissionais de excelência, tu vai ter um nível de conhecimento muito superior do que tu teve na faculdade, tu sai realmente especializado na área que tu for fazer. Tá? É muito interessante e ainda vai estar ganhando bem para aprender. Né? A maioria das pessoas pagaria para fazer uma residência dessa, ficar com esses professores aí que são renomados, que escrevem livros, são muito bons mesmo, e vocês têm a oportunidade de fazer a prova e ainda ganhar durante 2 anos para fazer essa pós-graduação. Tá certo, pessoal? Da minha parte era isso. Então, já vamos enviar os ciclos pós-edital, já bem mais completos de quem estava no pré-edital. E é isso, agora é hora de estudar e, com certeza, chegar aí na aprovação pro Enare, tá? Então, o tempo é muito bom, é um tempo fora, comparando com concursos, né, que muitas vezes chega o edital aí com 2 meses, e teve um até menos de 2 meses, que foi o caso do CRMV, porque mudou, né, mudou o edital, teve uma alteração de todo o conteúdo específico, e não teve alteração nada da prova, então isso foi um tempo bem apertado. Aproveitem isso e foco que vai dar tudo certo, tá bem? Bons estudos a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais.